Condomínio pode proibir locações de curta temporada? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que se inscreva no nosso canal, né, que assine aí, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se achar que esse vídeo foi interessante, marque o joinha também para a gente se tornar mais relevante aqui no YouTube. Hoje com a gente, nós contamos com a presença do advogado, professor e palestrante Ricardo Mendes. Seja bem-vindo, Ricardo, ao Comorar. Muito boa tarde, Márcio. Agradeço pelo convite. Acompanho o canal, tiro ali as minhas dúvidas, porque todos nós temos dúvidas, né? Apesar de sermos profissionais da área, sempre surge algo novo e algum colega com alguma experiência diferente da nossa que possa aí nos auxiliar. E eu me utilizo muito desse canal para essa finalidade. Agradeço pelo convite. Ó, que bom, maravilha. Então, Ricardo, essa questão das plataformas, né, de aluguel por plataforma digital disseminou demais nos últimos anos e acabou criando alguns conflitos em alguns condomínios, né? Então, a gente tem muitos síndicos que ficam na dúvida, né, se é proibido, se é legal, né? Como é que está essa situação hoje? Você que acompanha muito isso aí. Olha, Márcio, não sei se você se lembra, em 2019, no Dia do Síndico, eu tive a honra de fazer uma palestra a convite seu e do Dr. Carlos, né? Para falar exatamente sobre essas locações de curtíssima temporada, foi o nome que nós demos a ela à época, né, da apresentação. E foi muito interessante falar disso naquele momento, porque já existia um recurso especial sendo analisado no STJ, tá? E muito frisson sobre o tema, assim como existe até hoje. E nós tínhamos somente o voto do relator. O relator, né, o ministro relator, era favorável às locações, entendia que as locações pela plataforma Airbnb especificamente, porque ela se habilitou naquele recurso especial como alguém interessada no julgamento daquele processo, tá? E entendeu que sim, poderia acontecer, se tratava de uma locação normal, prevista na Lei 8.245, e que qualquer interferência do judiciário ali poderia violar o direito de propriedade, que inclusive é constitucional, tá? Então foi mais fácil para mim, naquele momento, falar sobre o tema, mas o resultado desse recurso, que ainda não é definitivo, virou, tá? E por dois votos a um, foi derrotado o relator, mas há algumas questões muito específicas que precisam ser mencionadas, sabe? Sempre com muito cuidado, com muita cautela, diferente do que a gente vê de notícias que são divulgadas aí a toque de caixa, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, como se aquilo fosse definitivo. Nem mesmo essa decisão desse recurso especial no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, é definitiva. Ainda há um recurso do Airbnb pendente de análise, né? E depois desse recurso, vários e vários outros recursos podem ser aí aviados pelas partes que estão ali litigando, tá? Mas era um caso muito simples e muito diferente, né, do que concluiu o STJ. Ali era o seguinte: no Rio Grande do Sul, alguém dividiu um apartamento que ele tinha em vários quartos, ou seja, um apartamento, vários pequenos quartos, e ali ele acomodou pessoas de famílias diferentes, né? E como se fosse mesmo um serviço de república, digamos assim, tá? Então, o caso que estava sendo analisado era esse, não tinha nenhuma relação com o Airbnb ou com as locações pelas plataformas, se era possível ou não. E nada sobre a possibilidade ou não foi tratada na primeira instância, a gente diz assim, no primeiro julgamento, né? No julgamento que veio imediatamente superior, e a coisa caiu no STJ para que eles analisassem. E é exatamente o que a Airbnb alega. Olha, vocês estão analisando um caso concreto.
um caso em que alguém dividiu a sua unidade imobiliária em um condomínio em vários quartos e explorou comercialmente aquela locação. Não é este, normalmente, o modelo de negócios do Airbnb. Eu não estou aqui fazendo o advogado do Airbnb, tá? Já adianto. Eu tenho posicionamentos favoráveis e contrários ao caso, e não é esse o objetivo. Nós todos que lidamos diariamente com direito, como advogados, operadores do direito, a gente opina, a gente forma a nossa opinião a respeito e tenta convencer quem realmente decide, né, se a nossa compreensão foi adequada ou se a compreensão do outro foi a mais adequada, tá? Então, a pergunta que você me fez é: condomínio pode proibir? Olha, a decisão ainda não definitiva do STJ disse que, se não existir na convenção do condomínio autorização expressa para este tipo de locação, que eu repito, o julgamento ainda não é definitivo e no entendimento do Airbnb não era o cerne da questão que estava sendo analisada, a questão era outra e houve aí, extrapolou-se aí a esfera do que se esperava de resposta do judiciário. O judiciário foi além do que as partes que estavam em litígio no processo pretendiam. É esse ainda o argumento do Airbnb nesse processo, cuja decisão não é definitiva, tá? Então, a decisão final ficou assim: se a convenção não autorizar expressamente essas locações que eles consideraram como uma locação híbrida, uma mistura de locação para temporada com serviço com alocação com base na lei de hotelaria, né? Se não houver a autorização, está proibido. Tá? Então, não é que o condomínio pode. A maioria das convenções hoje, elas já não tratavam do assunto, porque é um assunto novo, né? E então, portanto, para alguns que foram à imprensa, que deram a notícia, que falaram de forma abrupta, de forma um pouco mais comedida como deveria, já se entende, em muitos casos, muitos advogados orientam os condomínios de que não pode. Se não tem na convenção de condomínio, não pode haver esse tipo de locação. Tá? Então, é este o entendimento que tem hoje de uma decisão ainda não definitiva, passível de recurso, já houve o recurso, ele ainda não foi analisado, tá? Haverá outros recursos, muito provavelmente, dependendo do teor da decisão. Então, é uma questão que ainda é passível de discussão, tá? Mas já deixou um caminho, já deixou uma dica. Olha, se você vai fazer uma alteração na sua convenção de condomínio, né? Se você pretende que essa decisão da maioria, que se sente ali, às vezes, incomodado com a questão da alta rotatividade, de pessoas desconhecidas o tempo todo, como se hotel fosse, né, esse serviço, que coloca em risco, muitas vezes, a segurança do condomínio. Se o seu condomínio já decide, já pensa assim, e você já possui o quórum especial para fazer essa alteração, né, você pode fazer, né? Mas o prudente é que a gente aguarde a decisão final do STJ, porque ainda há muita coisa em jogo. Pois é, mas como é um assunto novo, né? Você falou aí que as convenções, né? Não digo nem mais antigas, né? Porque é um assunto atual, né? Não previam esse tipo de situação, né? A gente poderia falar, apesar de você estar falando para os condôminos esperarem uma definição do judiciário, mas aqueles condomínios, eu fico entendendo o seguinte: para não ter polêmica, né? Cabe aos moradores decidirem se aceitam ou não aceitam esse tipo de locação dentro do condomínio.
Então, não seria, né, conveniente para não gerar mais polêmicas ali nos condomínios, os moradores se reunirem e decidirem em assembleia se pode ou se não pode, em vez de A esperar o Assembleia, tribunal? a Assembleia, a gente sabe que ela é soberana, né? Mas essa soberania dela tem limite. A gente vê ainda muitas coisas que são lançadas em convenções de condomínio que o judiciário vem e diz: olha, isso extrapola o que vocês poderiam decidir, né? A gente tem convenções de condomínio ainda hoje que proíbem a presença de animais, ainda que de pequeno porte. A gente já sabe qual é o que o judiciário decide a respeito disso, que essa convenção, né, que essa regulamentação nesta parte não tem validade, né? A gente já viu proibição de repúblicas de estudantes serem questionadas, expressas ali em convenção, a proibição dos inadimplentes fazerem uso das áreas comuns do condomínio, quanta coisa a gente viu. E o STJ, principalmente, né, a instância final que trata desses assuntos não constitucionais, vem e diz: olha, assim não pode, né? Vocês tomaram uma decisão, foi a maioria, teve o quórum, houve alteração na convenção de condomínio, todos têm ciência, todos se submetem a ela, mas alto lá, existe um limite que são as leis postas no país, né? Há outras leis que não a convenção de condomínio que também precisam ser observadas. Então, o que ocorre hoje, e que eu aconselho que se espere um pouco mais, é pelo seguinte: porque o STJ ele não disse que precisa haver mudança na convenção, né? O entendimento último, que não é definitivo, mas que é último e que tende a ser definitivo até, né? A grande possibilidade que isso aconteça, ele disse que se a convenção não falar nada, já está proibido. Que a convenção precisa é autorizar esse tipo de locação de forma expressa, e não o contrário, tá? Entendi. Então, assim, mais apressados podem falar assim: então vamos resolver de uma vez, já que o STJ deixou que se não tiver, vamos reforçar e vamos fazer constar da nossa convenção que está proibida esse tipo de locação. Se você já pretende fazer uma adequação da sua convenção, uma atualização dela, eu sugiro que sim, que você faça, que você lance também essa nova determinação, essa nova decisão tomada em assembleia, tá? Mas se você pretende unicamente por este motivo fazer alteração da sua convenção, que você sabe que demanda tempo, demanda investimento, demanda um enfrentamento dos cartórios nas suas exigências, que são muitas e muitas e muitas, naquilo da interpretação de cada um desses responsáveis por cartórios, né? Então, eu penso que, neste momento, fazer uma alteração exclusivamente para isso não é necessário, porque se a decisão final do STJ prevalecer, essa que está hoje, a convenção não precisará mencionar. Ela só precisará mencionar se os condôminos decidirem autorizar que esse tipo de locação, que eles consideraram uma locação não comum, não se enquadra nem na lei de locações, quando fala da locação pré-temporada, e nem na questão da hotelaria, porque não presta os serviços completos determinados na lei específica, né? É uma locação híbrida. Ela diz o seguinte: olha, se o condomínio quiser autorizar, ele autorize expressamente na convenção. Se ele nada disser, é porque eles decidiram ou porque não querem que esse tipo de locação aconteça lá. Maravilha, tá vendo, ô, Ricardo? Por isso que eu te falei, né, que eu gosto desse modelo aqui no YouTube, da gente poder entrevistar os especialistas, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de como poderia funcionar, né, uma situação, né? E o advogado que está acostumado ali com o judiciário, e como as leis funcionam, né, mostram para a gente o caminho correto, né? Você citou aí, né, exemplarmente os exemplos da questão dos animais em condomínio, das repúblicas, né? Que não adianta você ter uma definição ali,
na convenção, sendo que a legislação vai permitir de outra forma, né? Perfeito isso, né? Eu agradeço a sua participação aqui, espero que os nossos, né, a nossa audiência aí também tenha entendido, né, como proceder, né, nessa situação por enquanto. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, Ricardo. Márcio, mais uma vez eu que agradeço, tá? A oportunidade de vir aqui falar para os síndicos, né, que são os nossos clientes e com quem a gente tem um carinho enorme. Eu vejo isso de você, vejo isso do Dr. Carlos, né? O Sindicom sempre presente. Então, assim, aproveitem os momentos de atualização das convenções, porque hoje nós temos muita atualização para fazer, né? E já regulamente melhor ali na convenção, no regimento, a questão das locações em geral, porque para quem pensa que somente a locação de curtíssima temporada coloca as pessoas em risco, né? Não funciona assim. A gente muitas vezes mora ao lado de pessoas que não têm uma conduta tão lícita quanto a nossa, né? Como a gente gostaria que fosse. Então, a gente está sempre, não só dentro dos condomínios, como também fora dele, a questão da segurança é uma questão de Estado, né? E a gente pode tratar de uma forma melhor nas alterações das convenções, até mesmo a questão que envolve as locações tradicionais. Olha, você tem a obrigação de me entregar aqui uma cópia do contrato, de me encaminhar os dados de quem será o responsável pelo pagamento, né? Porque você consegue gerir melhor o seu condomínio. Então, todas as vezes que for atualizar uma convenção, a dica final, não faça uma coisa só. Aproveite todas as novidades, aproveite todas as decisões judiciais. Hoje tem uma força enorme, é uma fonte de direito, né? A jurisprudência dos tribunais. Aproveite o conhecimento dos meus colegas advogados que estão sempre atualizados, né? Eu participo da Comissão de Direito Condominial da OAB, o doutor Silvio é o presidente, né? E faça uma adequação completa, porque aí você faz o serviço uma única vez, tá? Fica essa dica final. Maravilha! Esse foi o doutor Ricardo Mendes, que além de advogado, é professor também e palestrante. E se você achou esse vídeo interessante, aproveita aí e já vai marcando o joinha, né? Isso não custa nada e ajuda a gente a se tornar mais relevante aqui no YouTube, né? E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Isso também nos ajuda muito. O Comorar volta numa próxima oportunidade. Até lá!